Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmos de número 115. Salmos 115. Glória a Deus, aleluia. Amém? Salmo 115, está escrito assim: não a nós, Senhor, não a nós, a não ser ao teu nome, dá glória por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está agora o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, Ele tem feito tudo o que lhe agrada. Os seus ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Ouvido tem, mas não ouvem. Tem narizes, mas não podem cheirar. Mas mãos tens, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, nem falam com a sua garganta. Se tornem como eles os que os fazem, bem como todos os que neles confiam. Ó Israel, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Os que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Os que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem ao Senhor, abençoará tanto pequenos como grandes. Acrescentará o Senhor bênção sobre vós e sobre vossos filhos. Sois bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Vamos falar com Deus neste momento? Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos, meu Deus, na Tua presença. Queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco, porque a Tua misericórdia se renova todas as manhãs, Senhor. O Senhor é um Deus abençoador e galardoador, recompensador daqueles que Te buscam, daqueles que invocam o Teu nome, daqueles que confiam no Senhor. Aqui estamos nessa noite, meu Deus, para Te adorar, na beleza da Tua santidade, para declarar, Senhor, que não há outro Deus além de Ti, que nunca houve e nunca haverá Deus semelhante a Ti, e que nunca também, Senhor, haverá Deus que nos ame como o Senhor, que nos amou tanto, a ponto de dar o Seu próprio Filho, Senhor, para morrer por nós, naquela cruz do Calvário, porque ali naquela cruz o Senhor se entregou, morrendo, derramando o Teu sangue, dando a Sua vida, para nos comprar, Senhor, com o Teu precioso sangue. Ó Deus, pelo Teu amor nós estamos aqui hoje, Senhor. Pelo Teu amor nós temos o nosso nome escrito no Teu livro. Pelo Teu amor, Senhor, nós somos livres, fomos justificados, lavados e remidos no sangue que foi derramado na cruz do Calvário um dia, Senhor. Por causa desse amor, pois a Tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, Senhor. O Senhor nos amou e por meio de Cristo, reconciliamos com o Senhor, para sermos o Teu povo, a Tua herança, para sermos o Teu povo adquirido, comprado com o sangue precioso derramado naquela cruz do Calvário. Então nessa noite, meu Deus, nós queremos Te agradecer e Te louvar, por todos os atos de bondade que o Senhor tem feito em nosso meio, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Queremos Te agradecer e Te louvar, Senhor, e por isso apresentamos ao Senhor esse culto, e tudo quanto, meu Deus, for feito aqui essa noite,
que tudo seja feito na direção do Espírito Santo, para a glória e a honra e o louvor do teu nome. Caia por terra, meu Deus, toda obra da carne, do eu acho, eu sei, eu posso, eu sou mais inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Senhor, caia por terra tudo isso, porque reconhecemos que somos uma igreja, que reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, dependente da tua presença, do teu Espírito Santo, porque tudo que fizemos é para a tua honra, para a tua glória e o teu louvor. Então o culto dessa noite, Senhor, não será diferente, porque aquele que nos comprou, nos lavou com o sangue dele, se faz presente neste lugar. E ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Então louvamos e exaltamos o Senhor, e em nome de Jesus oramos e colocamos esse culto na tua presença. Amém e amém, Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus então bem forte? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz esteja convosco, amém? Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, a ti. Me rendo a ti. Vamos dizer: toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Nós precisamos do Senhor, igreja. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, me rendo a ti. Diga pra ele: eu me rendo, a ti. Só quem me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença.
Quantos querem a presença de Deus, aplaudam Ele bem forte, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Quantos estão felizes com Jesus aqui hoje? Você sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei o que? Tu sempre estás comigo, Senhor. Diga pra Ele. Eu também sei o que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Diga. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Declare para Ele. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Adore, 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 adore aquele que vive. Adore aquele que é Senhor. Aquele que é galardoador. Aquele
aquele que jamais perdeu uma batalha. Vamos dizer: tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Declare para Ele. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, só a igreja. E todas as coisas daqueles que te amam. Declare, declare. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quem ama Jesus, aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Esse próximo louvor que a gente vai ministrar agora, ele já é bem antigo. Às vezes você já ouviu, não sei, mas a gente, eu acho que nunca tocou aqui na igreja. O refrão dele fala Deus, em hebraico. Pega lá no final, Marília, que é o refrão do final que a gente vai fazer ele, tá? É assim, ó. Yeah, yeah, yeah. Fácil o refrão, não é? Vamos junto? Yeah, yeah, yeah. Vai, igreja, vamos lá, vamos lá. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Quem está pronto aí? Todo mundo está pronto para adorar o Senhor? Então vamos nas palmas, hein? Vamos lá. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado uma herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Minha vida, alegria
todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Sabe quem deu? Oh Jesus, meu amigo verdadeiro. Oh glória, que me fez tudo da salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Por quê? Jesus Cristo será sempre a nossa canção. E agora? Yeah, yeah, yeah. Vamos lá, yeah. Yeah, yeah, yeah. Todo mundo louvando agora. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Aplauda Jesus bem forte. Recebe o nosso louvor, Senhor. Glória a Deus, amém? Irmãos, vamos orar por dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura na mão teu dízimo, a tua oferta. Vamos apresentar e consagrar a Deus em nome de Jesus, amém? Querido Deus e Pai, queremos nesse momento, meu Deus, também, porque sabemos, meu Deus, que não devemos apresentar diante do Senhor de mãos vazias, ó Deus, porque cada culto é uma festa de louvor, de gratidão, de adoração, aonde nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, pelas Tuas obras, pelas Tuas grandezas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então nós queremos ó Deus, te louvar e te agradecer e te exaltar. Quero orar pelo dízimo, meu Deus, essa noite. Alguém trouxe o seu dízimo à casa do Senhor, eu quero orar por esse irmão, por essa pessoa. Que o Senhor abençoe esse homem, essa mulher, meu Deus, abrindo a janela dos céus sobre a vida deles, abençoando, meu Deus, para que tudo que eles coloquem as mãos dá certo. Quantas vezes, meu Deus, o homem trabalha, e parece que ele coloca o seu dinheiro num saco furado, porque parece que voa, some, desaparece. O Senhor diz que vai repreender esse devorador. Então eu oro, meu Deus, colocando a Tua presença, que essa pessoa, ela possa emprestar e não tomar emprestado, conforme está escrito na Tua palavra. Eu também oro, meu Deus, colocando diante do Senhor os dizimistas, os ofertantes, aqueles, meu Deus, que ofertam segundo o seu coração, aonde sempre temos dito, meu Deus, que a oferta é como uma semente, é uma semente que se planta, meu Deus, em uma terra boa, onde se vai colher os frutos e o resultado depois. Assim é, ó Deus, meu Pai, a oferta que se lança no teu altar, que se coloca na tua presença. Ela vai, meu Deus, trazer, Senhor, o retorno, porque, ó Deus, a tua palavra diz que o altar não toma, ele devolve, ele abençoa, Senhor, porque as bênçãos do Senhor, ela vem, ó Deus, sobre nós e vai para o teu povo. Então nós oramos, consagrando ao Senhor dízimos e oferta, ó Deus, de prosperidade, dias de prosperidade, de bênção, esteja sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém. Irmão, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus.
Glória a Deus. Quero chamar a Marília aqui, né? Ela é a pregadora dessa noite. Toda a glória seja dada ao Senhor, né? O culto de quarta-feira estava lotado, né? Cadê o pessoal hoje? Estão descansando, né? Cansaram? Estão cansados, né? Glória a Deus. De fato, irmãos, 13 dias de culto, assim, um atrás do outro, cansa sim, não é verdade? Eu não fui levar o pastor hoje, essa madrugada, lá na rodoviária, 1h da manhã, então acabei dormindo muito pouco, não é verdade? Mas glória a Deus, amém? Que Deus te abençoe hoje, Marília. A paz seja convosco, amém? Glória a Deus, irmãos. Mais um dia para a gente se alegrar, para a gente aprender, para a gente cultuar a Deus, né? Glória a Deus. Assim como o pastor estava falando, né? A gente aprendeu muita coisa nessa campanha que teve. Eu aprendi muito, né? Foi uma bênção. De tudo a gente tira um aprendizado, amém? Deixa eu me arrumar aqui, irmãos, como sempre, né? Arrumar o estudo, arrumar a Bíblia, aí a gente começa a pregar. Vamos lá, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo lá em João 1, versículo 12. João 1, 12. É bem fácil de achar. Tem mais um pouquinho de som aí, Thais? Fazer um favor, um pouquinho mais de microfone? Ou é o retorno que está abaixo? Me ajuda aí, fazer um favor. Aleluia. Eu não estou me ouvindo. Glória a Deus, aleluia. O som aí embaixo parece ficar alto e aqui em cima fica baixinho, Aleluia. Eita glória. O som hoje está meio estranho. Mas amém. Vamos lá. Achei aqui. Quem não tiver com a Bíblia, acompanha ali pela televisão. Trocar? Tá bom. Vamos ver se o outro é melhor. Peraí. Amém? Ah, esse está bem melhor. Vou ficar com ele para mim. Então vamos lá, irmãos. João 1, 12 ao 14. Vamos lá, eu vou ler aqui nessa minha Bíblia aqui. Você que pode, coloque-se de pé. Quem não pode, amém, tudo bem? E vamos lá, a partir do versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Pode então guardar aí sua Bíblia, feche seus olhos, faça uma oração comigo, amém? Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por esse momento na tua casa, na tua presença, na presença dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, de estar no meio de nós, porque de nada adiantaria, Senhor, nós estarmos aqui se o Senhor não estiver presente. Em nome do Senhor Jesus, tira tudo que não provém de ti do nosso meio, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que mais uma vez, meu Deus, eu venha falar, Deus, não aquilo que eu acho, que eu penso, ó Deus, mas que eu venha falar a tua vontade, inspirado pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para ensinar o teu povo dentro da tua palavra, dentro do teu querer, dentro do centro da tua vontade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E desde já eu te agradeço, Senhor Jesus, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor
nos sustentou. Se nós estamos aqui, Senhor Jesus, é porque o Senhor permitiu. Então, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, venha lavar o nosso coração, Deus, para receber de Ti. Assim, Deus, como foi pregado num dia da campanha dos 12 dias que nós consagramos, Deus, esse ano de 2022 na Tua presença, Deus, que o nosso coração venha ser como terra boa a receber a Tua palavra, para que nós possamos mesmo, Senhor Jesus, produzir frutos para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. E vamos lá, irmãos. Olha só, é o seguinte. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso aqui com os irmãos, mas hoje eu resolvi retomar mais uma vez esse estudo, né? Eu não sei se é mania de professora, né? Mas eu não consigo fazer pregação sem antes fazer um estudo. Então, as minhas pregações sempre acabam parecendo um pouquinho de estudo, um pouquinho de escola dominical, né? Então, eu resolvi, o que me chamou a atenção hoje, de manhã, na hora que eu pedia uma palavra para Deus, né? O que eu vou falar, né? Tantas das vezes. Os irmãos que estão aí sentados podem pensar assim, nossa, né? Mas como é que os irmãos que vêm aqui em cima, que pregam, né? Eles têm tanta coisa para falar, né? Eu falo para os irmãos, a gente não tem. É Deus que inspira na hora, porque quando às vezes a gente busca, a gente fala assim, Deus, eu não tenho nada para oferecer, eu não sei o que falar. Mas, glória a Deus, que quem tem é sempre Deus, que Ele nos inspira, o Espírito Santo nos inspira, e Ele faz do jeito dele. Nunca é do nosso jeito, da nossa vontade, é sempre do jeito dele e da vontade dele. E aí, hoje, na hora que eu abri a Bíblia, né, me saltou aos olhos esses versículos que nós lemos, né, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí eu comecei a me lembrar que há um tempo atrás eu já tinha feito um estudo falando sobre os 5 solas. Não sei se os irmãos lembram disso. 5 solas são 5 bases que foram 5 estudos, 5, como que eu vou dizer para os irmãos, 5 pilares que moveram a reforma protestante. Para quem não sabe o que é a reforma protestante, foi a reforma que um monge, chamado um monge luterano, como é que eu vou falar para vocês? Alemão, queria lembrar a nacionalidade dele, alemão, chamado Martinho Lutero, que ele não concordava com várias práticas que a Igreja Católica estava fazendo naquela época, na Idade Média, e ele propõe, por que se fala uma reforma? Uma reforma porque a primeira intenção dele não era dividir, não era fazer uma nova igreja, vamos dizer assim, ele queria fazer uma reforma, ele propunha reformas, né, dentro da Igreja Católica, só que ele não foi aceito, por isso que diz que é a reforma protestante, porque ele queria uma inovação, ele queria, na verdade, que se voltasse mais ao Evangelho, né, mais ao estudo da Bíblia, que naquela época não era, como vou dizer para os irmãos, não era para toda a população. Para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia ela era só escrita em latim, né, que é a língua que foi a língua que deu origem a todos os idiomas, inclusive o português, a língua mãe, vamos dizer assim, que dela saiu o português, o espanhol, o francês, o italiano, e eu não me lembro de mais alguma, mas essas 4 línguas, elas são filhas, vamos dizer assim, dessa língua chamada latim. E só quem sabia latim eram os padres da época da Idade Média. E para piorar um pouquinho mais, né, eles celebravam ali os seus cultos, as suas missas e tudo mais, de costas para o povo. Então, as pessoas, a maioria da população não entendia o que estava acontecendo. E uma das coisas, então, que esse monge, que era um estudioso, que lia muito a Bíblia, ele propunha diversas reformas, diversas coisas para que, então, fosse feito para que a população fosse efetivamente alcançada pela palavra de Deus. E ele não foi aceito.
E quando ele fez, na verdade, 95 teses. O que eram essas 95 teses? 95 pontos que ele achava que para que o evangelho, para que a palavra de Deus chegasse a mais pessoas, deveria ser mudado. E dentro dessas 95 teses, ele colocou 5 pontos primordiais. 5 pontos que não poderia faltar dentro da nossa confissão de fé para Jesus, dentro da Bíblia, né? E esses 5 ficaram conhecidos então como 5 solas. Por quê? Porque solas, na verdade, é dentro dessa língua latim, significa a palavra somente, né? O Tarso, ele começou ali no último louvor falando assim, olha só, Jeová é Deus em hebraico, outra língua. E sola, em latim, que é essa outra língua que eu estou falando para vocês, significa somente. Então, o Martinho Lutero, como ele era muito estudado, ele então propôs 5 solas, né? Aí, olha só para os irmãos terem uma ideia, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas os 5 solas, o que seriam então? Olha só que interessante. 5 pontos que todo aquele que se diz cristão, ele tem que estar embasado nisso aqui. Deixa eu só ver aqui para os irmãos a tradução certinha, que eu anotei, mas eu não marquei corretamente. Então, olha só, se eu não me engano, eu já falei com os irmãos sobre o sola fide, traduzindo, somente a fé. Segundo sola escritura, ou seja, somente as escrituras, somente a Bíblia, a palavra de Deus. Terceiro sola Christus, somente Cristo, somente Jesus. Quarto sola gratia, ou seja, somente a graça. E o quinto sola, que eu não sei por que eu não anotei, irmãos, é esse que eu estou vendo aqui agora. Rapidinho aqui, né? Se não fosse aqui a internet, né? Que eu sempre digo para os irmãos que muitas das vezes a gente fica de bobeira, a gente fica vendo assuntos, né? Que não são tão importantes assim, né? E aí a gente acaba se esquecendo de pesquisar, às vezes, coisas mais importantes, né? Então, deixa eu ver aqui rapidinho. O quinto sola Soli Deo glória, somente a Deus dê glória, tá? Então, são esses os 5 solas. Se eu não me engano, eu já fiz um outro estudo com os irmãos falando sobre o sola fide, somente a fé. Que a nossa fé é o firme fundamento, as coisas que se esperam, aquela coisa toda, né? E hoje, então, eu achei interessante, porque eu queria falar, então, com os irmãos sobre o sola Christus, somente Cristo, ou somente Jesus, né? Então, olha só. Jesus, ele é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3, vamos lá? Primeiro Coríntios 3, 11. O que será que diz lá, hein? Lembrando o contexto da igreja de Coríntios, né, que estavam tendo ali, a igreja de Coríntios cresceu muito, né, e com o crescimento, a cultura de outros povos, já que ela era uma cidade portuária, eu falei isso na outra pregação, mas só relembrando para quem não estava, né, as culturas de vários povos que ali se misturavam por conta do porto, estavam influenciando dentro da igreja, ao invés da igreja influenciar para fora, o que estava fora estava influenciando dentro da igreja. E aí, está escrito assim lá no versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento,
mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, o que quer dizer aqui, irmãos? Olha só, é o seguinte, o fundamento de tudo é Jesus. Não há salvação fora de outro, né? Só Jesus pode nos dar salvação, pode nos dar a paz, pode nos dar saúde. Só Ele. Não há outro, fora dele não há salvação. E Ele é o nosso fundamento, é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento da nossa fé. Tudo está com Ele, começa nele e termina nele. É interessante, se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, né, e o próprio livro ali de João diz que Ele estava, né, no começo. É interessante que lá em Gênesis, Deus não fala, eu vou fazer o homem. Ele diz, façamos. E aí lá em João, voltando lá em João, diz também a mesma coisa, né? Diz o seguinte, olha só, vamos voltar lá. João 1:1. Como que eu posso dizer com tanta certeza que Jesus estava lá no Gênesis? Primeiro porque diz que façamos. Não diz, eu vou fazer. Deus não fala, eu vou fazer. Ele diz, façamos, né? E em João 1:1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por que diz aí que Jesus é a luz dos homens? Olha só, nele estava a vida, e a vida a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui está falando sobre Jesus. A partir do versículo 6, está falando aqui de João Batista, que ele testificou, né? Ele abriu o caminho para que Jesus chegasse, para que Jesus então tivesse seu ministério aqui na terra, né? E aqui então, olha só, houve um homem que era enviado, versículo 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. E aí sim vem a parte que nós lemos. Então aqui está falando da vinda de Jesus, está falando de João Batista, que veio testemunhar então de Jesus, né? Veio cumprir para que toda a escritura, todas as promessas que foram feitas acerca de Jesus também fossem cumpridas. João fez o seu ministério, né? Ele cumpriu a sua missão aqui na terra também, dando testemunho de Jesus. É interessante que um dos primeiros versículos que quando a gente vem para a igreja, a gente gosta de decorar, né? É um também que está lá em João 14:6, quem sabe de cor? Pelo menos esse foi um dos primeiros que eu decorei, né? João 14:6. Se você ainda não decorou esse, irmão, decora aí, né? Olha só. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, aí a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é interessante aqui, irmãos, porque eu digo com tanta certeza que só em Jesus nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, nós temos paz, nós temos saúde. Porque olha só, Ele mesmo declara que na palavra, Ele diz assim, ó, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, né? Por exemplo, para a gente chegar lá em Cariaçu, a gente pode passar aqui por Silvanópolis, passar por Estado, é um caminho. Mas para eu chegar em Cariaçu, eu também posso dar a volta por Pouso Alegre, pegar Fernandinhas e chegar. É outro caminho. Tem um caminho e outro caminho que eu posso chegar em Cariaçu. Mas aqui Jesus, repare, irmãos, que ele diz assim, eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Só Ele. Não tem outro. Né? E, olha só,
outra coisa importante, se só Ele é o caminho, há só um Deus e só um mediador. 1 Timóteo 2, vamos lá? Timóteo, vamos lá? Deixa eu ver se eu acho aqui, já achou lá? Deixa eu ver se eu consigo seguir. Já está lá, né? Eu achei que também. 1 Timóteo 2, vou seguir por aqui. 2, 5, achei aqui também. Vamos do 1. 1 Timóteo 2, versículo 1. Que eu achei interessante aquilo que aqui na minha Bíblia apareceu assim o enunciado em cima. Devemos fazer orações por todos os homens, está escrito assim. Aí começa o capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí sim vem o versículo 5, hein? Anota ele aí, hein? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lembra daquela missão que eu falei para vocês, que Jesus então veio à terra e tudo mais, e cumpriu, né, todo o seu ministério? Então, irmãos, por que aqui em 1 Timóteo 2, 5 diz, ele enfatiza, né, ele frisa bastante isso aqui, ó. Não há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas tem uma certa linha de pensamento que é o gnosticismo. Não sei se eu falei corretamente a palavra. Mas quem segue essa linha de pensamento é o gnóstico. E essas pessoas, elas acreditam em Jesus, acreditam em tudo mais, mas não acreditam que ele foi de carne e osso, assim como a gente. Né? E nós não, nós acreditamos que ao mesmo tempo que ele foi 100% humano, ele também, não me pergunte como, pergunta para Deus depois, mas diante da nossa confissão de fé, ele foi 100% ser humano e 100% Deus. Já que ele é Deus, ele consegue fazer isso, né? E esses gnósticos, eles acreditam que não, que Deus, aliás, que Jesus foi só como se fosse um espírito que teve aqui, que, né, foi um profeta e tudo mais, então ele não se fez carne. Né? Então, por isso que aqui ele enfatiza bastante, que diz assim, Jesus Cristo, homem, ou seja, ele foi de carne e osso, ele fez o sacrifício por nós naquela cruz, né? Fez o sacrifício perfeito. Né? Se os irmãos pegarem o Antigo Testamento, sempre quando alguém pecava, quando alguém errava, né, um animal tinha que ser sacrificado, e a partir do sacrifício de Jesus, então não, né? O sacrifício foi perfeito, e então Jesus novamente nos conectou ao Pai através do sacrifício dele, a partir do momento então que ele, né, se entregou por nós naquela cruz, né? Glória a Deus por isso. Então, por isso que aqui diz assim, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Já vi muitas pessoas falarem assim, mas aquela passagem lá das bodas de Caná, se eu não me engano também foi pregado na campanha, né, que Maria fala lá, o vinho acabou, né? Muita gente fala assim, olha lá, Maria intercedeu pelo povo, né? Porque o vinho simbolizava alegria, e aí olha só, Maria é intercessora, né? Gente, com todo respeito a Maria,
Mas da mesma forma que ela realmente ela foi uma intercessora, realmente, né, ela chegou até Jesus, o que nos impede então também hoje, através do Espírito Santo, a gente chegar até Jesus e pedir para Ele, falar assim: Jesus, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de um emprego, o Senhor sabe que eu estou desempregado, o Senhor sabe que as contas lá em casa estão chegando, que a conta não fecha, que o mês não fecha. Por que a gente tem que chegar sempre para outros, né? Tantos outros que estão aqui na Bíblia, que a vida deles foram relatadas, por que a gente tem que chegar a eles, para eles chegar em Jesus, para Jesus? Gente, o véu do templo já se rasgou, né? A gente já pode entrar no Santo dos Santos, a gente já pode adorar a Deus, a gente não precisa de mais ninguém além de Jesus e o Espírito Santo a nos guiar. A gente não precisa de mais nada, né? A gente precisa só ser dependente de Deus. Muita gente acha que por ter uma casa, por ter um carro, por ter um certo emprego, tá estabilizado, tá bem. Não tá, meu irmão. Não tá. Só tá bem quem tá com Deus, né? Tantas pessoas, hoje mesmo a gente recebeu, né? O Tess, ele chegou em casa e ficou chocado. Por quê? Porque a gente ficou sabendo que uma pessoa da área da educação, né? Do nada, ele não apresentava sinais nenhum, né? Aparentemente não. Talvez quem estivesse mais próximo ali, talvez tivesse percebido alguma coisa, mas o que ele fez? Ele trabalhava num prédio. Aí hoje, o que ele fez depois do almoço? Ele subiu até o último andar do prédio e se jogou lá embaixo. Né? A que ponto essa pessoa chegou, né? De, não sei, de infelicidade, de falta de paz, que ela teve coragem de tirar a sua própria vida, se jogar de cima de um prédio. E às vezes a gente, porque está chovendo demais, nossa, como é que está chovendo? Olha aí, até manchou a parede da igreja, nós vamos ter que pintar. Benção, hein? A gente está reclamando. Né? Olha, a gente tinha que aprender a mudar o foco, né? Falei assim, nossa, choveu, glória a Deus. Né? A conta de luz vai baixar. Né? E a parede da igreja manchou? Vamos pintar de novo. Né? Vamos dar uma reformada na igreja. Né? Dar uma ajeitada, que tal, pastor? Ó, já estou, né, fazendo a campanha aqui, né? Para a gente dar mais uma melhoradinha aqui no templo, para a gente realmente se sentir mais confortável aqui dentro, né, irmãos? Assim, Deus que nos traz até aqui, eu creio que é o Espírito Santo que nos impulsiona a vir aqui, mas eu creio que o templo, quando ele está arrumadinho, né, aqui esse momento de adoração, ele fica mais aconchegante, ele fica mais confortável. Assim como o nosso coração, quando ele está limpo, que ele está reto na presença de Deus, que a gente está ali adorando a Deus, né, mesmo que a gente tenha pecado, o problema não é pecar, o problema não é reconhecer que pecou. Né? Se a gente errou, pecou, fala, ai Deus, perdoa, mesmo aquele pecado que talvez eu pequei e nem percebi que errei, né? Perdoa. Né? E aí o nosso templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, está ali limpinho, e é tão bom quando a gente vem no culto, a gente sente a presença de Deus, e assim como é bom a gente estar aqui, sentir a presença de Deus, também é gostoso quando a gente chega nessa casa de oração, nesse lugar que é consagrado a Deus, é o lugar onde que a gente tem que estar, assim, ter amor por estar aqui, por mais que a gente esteja cansado, por mais que a gente, talvez, o nosso corpo físico, né, ele sinta, mas quando a gente chega aqui, a gente fala assim, não, agora, olha, os meus problemas, as minhas preocupações ficam daquela porta para fora, né, porque eu dependo de Deus, então fica tudo lá fora, e quando a gente está aqui é para adorar, né, então, é legal também, quando o templo, esse aqui, esse físico, ele também está arrumadinho, para a gente poder adorar a Deus, né. Mas o mais importante é o nosso coração, hein, irmãos? Então, olha só. E não há salvação em nenhum outro. Irmãos, eu fiquei encabulado com isso aqui. E aí, até depois, se o pastor quiser dar uma aprofundada, não sei, hoje ou se outro dia, porque tem uma outra passagem na Bíblia que ela é bastante polêmica, né? Que é a passagem ali de Mateus 16. Vamos lá comigo? Primeiro livro aí, né, do Novo Testamento, Mateus. Deixa eu ver se é isso mesmo.
sim, isso, Mateus 16, eu vou ler a partir do versículo 13 para os irmãos entenderem. Vamos lá? Olha só. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, Jesus perguntando dele mesmo para os seus discípulos. Aí chegou para os seus discípulos e falou assim: então, estou escutando aí muito cochicho, muito burburinho. E aí, as pessoas, chegou para os discípulos e falou assim: e aí, pessoal, o que as outras pessoas estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que eu sou quem? Eu sei quem eu sou, mas quem que eles estão dizendo que eu sou? Jesus perguntou para eles, né? Então, aí os discípulos respondem para Jesus. Eles disseram, então os discípulos disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus então pergunta de novo, que é o versículo 15, Jesus dizendo, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, então olha só. Então Jesus perguntou então para eles, falou assim, eles responderam, os discípulos responderam para Jesus, muita gente está falando que você é Elias, outros dizem que é o profeta Jeremias, outros dizem que é João Batista, dizem várias coisas. Aí Jesus falou assim, tá bom, tá. E vocês que estão andando mais tempo comigo, que são mais próximos, mais chegados, o que vocês dizem, o que vocês dizem de mim? Né? Jesus chegou assim perguntando. Então, no versículo 16, olha só o que diz. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra te edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, essa aqui eu digo que é uma passagem um pouco polêmica, porque é o seguinte, né? Dentro da linha de pensamento católica, por que eu sempre falo muito dos católicos? Porque muitas das vezes lá fora nós vamos ser questionados, nós vamos assim, mas por que vocês são cristãos, mas vocês pensam assim, e os católicos pensam assado? E a gente tem que ter resposta. E aí a gente tem que ter... Por que aí depois o espírita vai chegar para vocês e falar assim, mas a gente tem nossa Bíblia espírita. Mas por que vocês acreditam assim e não acreditam igual a gente? A gente tem que ter resposta. Então, olha só, por que eu digo, então, voltando aqui agora, por que eu digo que aqui é uma passagem bastante polêmica? Assim como aquela passagem que eu falei de Maria, né, que muitos falam assim, olha, Maria é intercessora, ela foi até Jesus, pediu para ele fazer alguma coisa, e aí Jesus mandou lá encher de água, né, os barris ali, os odres, e aí foi feito um milagre lá da água para o vinho. E aí, né, eu disse, né, irmãos, a gente também pode ser intercessor da nossa casa, a gente também pode ser intercessor da nossa família, a gente não precisa chegar a ninguém mais. É claro que se, por exemplo, você fizer um propósito, né, com uma pessoa, fala assim, olha, nós vamos, sei lá, 5 semanas, 7 semanas, subir ao monte, e aí você ora pela minha família e eu oro pela sua. Tudo bem, foi um propósito, né? Um amigo mais chegado que o irmão, que nem a Bíblia fala, você pode fazer um propósito assim com ele? Pode, por que não? Né? Que aí um intercede pelo outro? Amém, né? Depende. E aí eu digo aqui que essa passagem, agora voltando aqui, é uma passagem também bastante polêmica, que nós, enquanto cristãos protestantes, lembra lá do Martinho Lutero que eu falei? Que ele propôs, então, uma reformulação, um ajuste dentro da crença, da forma de pensar, de agir, né? Eu não gosto muito, não, irmãos, hoje à tarde eu estava pensando nisso, né? Hoje em dia parece que falar, eu sou evangélico, eu sou crente, parece que virou modinha, né? A gente tem visto aí tantas pessoas que se dizem, né, evangélicos ou crentes, né, que você vê que não tem transformação de vida nenhuma, né? Se continuava, olha, eu não estou criticando aqui, se de repente você tem algum vício, né? Não estou julgando, não. Se você ainda tem algum vício e está em processo de libertação, amém. Continua buscando, continua pedindo para Deus libertação.
Mas, assim, o que eu vejo hoje, irmãos, muitas das vezes, inclusive nas mídias, ali, os artistas, cantores, atores, enfim, todo mundo que está na televisão e na internet, de repente, do nada, ele vê e fala assim, agora eu sou evangélica, agora eu sou crente. Tá, mas se o cara bebia e continuava bebendo, se fumava e continuava fumando, se prostituía e continuava prostituindo, tá, em que Jesus transformou a vida dele? E o pior, incentivando outros para ir para o mesmo caminho. Tipo, não preciso fazer nada, agora eu sou de Jesus e pronto, acabou. Né? Não preciso mudar nada. Não, irmãos, precisa mudar sim. Você pode vir do jeito que você está. Né? Estou perdido, estou sujo, estou amaldiçoado, vem. Aqui a gente limpa, Jesus limpa, liberta, tira a maldição, né? Aqui, mas é aqui. E o nosso coração tem que estar aberto. O nosso templo aqui, do coração, tem que estar aberto. Para Jesus vir limpar, né? Então o problema maior é aquilo que eu disse para os irmãos logo no começo. O problema não é pecar, não é errar, é insistir no pecado, é insistir no erro e não querer corrigir. E o que eu tenho visto muito na televisão, na internet, são o quê? São pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que se dizem de Jesus e continuam mentindo, né? E ainda, sabe, conta como se isso fosse uma coisa boa. Gente, eu não vou citar nomes porque é uma pessoa famosa, não é de perto, mas é uma pessoa famosa, né? Mas, gente, eu fiquei passada, porque assim, vou colocar assim, era um padre de bastante influência na mídia, nas redes sociais, e eu até que achava interessante algumas colocações dele, eu achava umas colocações inteligentes, porque ele pegava, contextualizava dentro da história e tal, tudo mais. Aí um dia ele foi contar uma historinha que ele teve que mentir para ele poder sair de uma situação. Eu falei assim, acabou para mim. Imagina, um padre, uma pessoa influenciadora, que fosse um pastor, que seja, gente, fosse eu, mentir. Como é que depois eu ia ter... Gente, eu não teria cara depois de subir ao altar, depois de ter mentido. Então é isso que eu quero exemplificar para os irmãos. Hoje em dia a gente tem visto muita coisa, eu tenho visto muita coisa de pessoas que não querem, dizem, sabe, proclamam da boca para fora Jesus, mas aqui dentro está oco, está vazio, não tem Jesus, no coração não tem atitude de cristão, não tem atitude de pessoa, sabe? E o problema é justamente esse, falar é muito fácil, fazer que é difícil, né? Mostrar com atitudes, a gente não precisa falar, eu amo Jesus. Não, tá bom, você ama Jesus? Então tá bom. Então tira um momento de intercessão pelo seu pastor, pela igreja, pelos irmãos. Assim você demonstra que você ama Deus, assim eu demonstro. Eu amo Jesus, tá, mas eu não consigo vir nenhum dia da semana, ou marcar um dia que seja, para a gente fazer um evangelismo. Né? Eu amo Jesus, mas não faço nada. Eu estou confessando com a boca, mas por dentro está oco. Sabe? Eu tenho ficado muito incomodada com isso. E aí, mais uma vez, por que eu queria falar isso aqui com vocês? Porque, olha só, Jesus então interroga ali os seus discípulos. Ele pergunta, o que o povo está dizendo sobre mim? Eles respondem várias coisas, né? Então, olha só. E aí, depois, Jesus, que vê a resposta então deles, né, pergunta, mas e para vocês, eu sou quem? E aí então, Pedro, né, diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E Jesus diz assim, bem-aventurado és tu, ou seja, feliz é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí, o versículo 18 que é o polêmico, irmãos, eu dei essa volta toda para falar do versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguma das interpretações diz o seguinte, lembra que eu disse que o fundamento da nossa fé, da nossa igreja, que está lá em 1 Coríntios 3, 11, é Jesus? Muitas pessoas elas se confundem e dizem assim, olha só, Jesus está falando aqui, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, então, que Jesus passou o bastão, passou o cajado para Pedro?
Falou, depois na hora que eu for embora, continua aí para mim. Tá, de uma certa forma ele fez isso não apenas para Pedro, mas fez para todos os discípulos, senão o evangelho não tinha chegado até nós. Assim como hoje também nós temos que passar o bastão, passar o cajado para outros. Para a nova geração, a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar desde pequenininho. Tem que ensinar desde orar, ensinar aquilo que a palavra diz. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará dele. É ensinar, não é forçar. Escutei isso, achei muito interessante. Tantas das vezes a gente tem que ensinar os nossos filhos, ensinar nossas crianças. Ensinar, não é forçar. Ensinar que estar com Jesus é bom. Ensinar que a palavra de Deus é a verdade. É ensinar. Por que eu sempre insisto? E eu falo então dos estudos bíblicos, né? Das pregações e estudos bíblicos. Às vezes eu percebo que fica pesado para a igreja. Mas é importante, irmãos. Então, olha só. E interessante que muitos então ficam com a primeira parte do versículo 18. Dizendo ali, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, irmãos, eu tive duas interpretações. Essa de passar o bastão, né? E a outra seguinte, que Jesus diz então que esta revelação que Pedro teve, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele ao qual nós ansiamos a volta, né? Então Jesus diz assim para ele, que sobre essa revelação, sobre essa certeza que só em Jesus, o próprio Jesus, ele diz assim, edificarei a minha igreja. E aí depois, por que é importante? Por que Pedro foi importante? Lá em Atos 4:12, foi a minha última pregação do Espírito Santo, vocês se lembram? Vamos lá? Deixa eu ver se é isso mesmo, acho que... Deixa eu ver. Não, peraí. É um pouquinho antes, irmãos. É Atos 2, que nós estamos falando das festas, né? Então, nós falamos, então, do dia de Pentecostes, né? Nós lemos na outra pregação que eu fiz dentro da campanha, Atos 2:1, né, que dizia ali, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas como repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, olha só, isso aqui foi a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que eu falei com os irmãos dentro da pregação que foi feita na campanha. Mas aí o mais interessante agora é no versículo 14, pulei um pouquinho para frente. Percebam quem que ali naquele momento tomou a palavra e então veio e falou, porque olha só, lá no versículo 12, vamos ler até no 12, não vamos nem no 14, vamos no 12. Que olha só o que aconteceu, depois que o Espírito Santo veio e aconteceu todo esse rebuliço, olha só, no versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. O que é isso, cheio de mosto? Disseram assim, quer saber de uma coisa? Esses aí estão bêbado, estão tudo tonto. E olha só quem tomou a palavra e foi defender então. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, olha só, quem vem a defender ali, então, dessa zombaria que aconteceu, então, no dia, então, que o Espírito Santo desceu, foi justamente Pedro. Aquele, então, que Jesus falou assim, não apenas para ele, falou para todos os outros discípulos assim: olha, o meu ministério aqui na terra, um dia vai acabar. Eu tenho que cumprir essa missão, eu tenho que morrer, eu tenho que passar pelo Calvário, eu tenho que morrer na cruz, eu tenho que ressuscitar ao terceiro dia, eu tenho que subir aos céus. E quando isso acontecer, vocês têm que continuar firmes, vocês têm que estar treinados. Por que é tão importante, irmãos, a gente fala assim do discipulado? Discipulado nada mais é que ensinar uma pessoa, treinar outra pessoa para estar no seu lugar quando você talvez não esteja aqui. Por quê? Porque quanto mais gente para anunciar, mais gente a gente vai alcançar. E se a gente não treinar? Ninguém. A obra vai parar. A obra vai parar, né? Ou pelo menos estacionar. A Bíblia diz, né, que Deus levanta as pessoas, né? Mas vai estacionar. Muitos do que talvez nós já poderíamos estar alcançando mais pessoas, de repente, quando nós somos negligentes nessa parte, nós atrasamos os planos de Deus, né? Não que Deus se atrase, mas nós é que acabamos atrasando. Então, uma frase que sempre ficou no meu coração, irmãos, que eu ouvi uma vez, que eu nunca mais esqueci, é o seguinte: muita gente pensa que sucesso tem a ver com fama, com riqueza, mas não é, né? É o seguinte, como é que era a palavra? Sucesso. Não há sucesso sem sucessão. Não há sucesso sem sucessão. É meio estranho, mas eu vou explicar para os irmãos. O que é isso? Não há vitória dentro de tudo que a gente for fazer se não tiver um sucessor. Se você for uma pessoa de bem, de caráter, que leva a sério a palavra de Deus, mas de repente seus filhos, assim como foi com Davi, com tantos outros, e até hoje, né, nos dias de hoje nós vemos tantas pessoas boas que aí você olha para os filhos, fala assim: nossa, mas fulano é filho de ciclano? Fala assim: nossa, nem parece. Por quê? Porque ele não deu sucessão àquilo que ele sabia. Ele não ensinou para os seus filhos, não ensinou para os seus descendentes aquilo que era bom. E aí o que acontece? Fracasso. E assim também é dentro da igreja. Nós só temos sucesso se há sucessão, né? Por exemplo, eu fazer ali a transmissão, eu tenho que ensinar alguém ali a mexer no computador, eu tenho que ensinar alguém a pôr versículo. Por quê? Porque um dia que eu faltar, ou um dia, né, para dar um descanso, né, para mim, para poder ouvir a palavra com um pouquinho mais minuciosamente, né, vendo ali os porquês, né, eu posso sentar numa cadeira e prestar mais atenção. Então fique com essa palavra também, irmãos. Não há sucesso sem sucessão. Você tem que fazer um sucessor. Você tem que fazer uma pessoa que dê continuidade àquilo que você começou. Seja em princípios, seja dentro da palavra de Deus, seja com valores cristãos, valores morais, que nós temos tem se perdido tanto. Se pelo menos a gente conseguir fazer isso dentro da nossa casa. Você fala assim: mas só eu fazendo sozinho? Tá, mas você está fazendo a tua parte, eu estou fazendo a minha parte. Mas se cada um fizesse a sua parte, aí sim nós não vamos ser como a igreja de Coríntios, né? Que eles, ao invés de influenciarem quem estava fora estava influenciando quem estava dentro. E aí nós chegamos lá, agora sim, lá em Atos 4:12.
Ou melhor, vamos ler ali o 4 a partir do versículo 1. Olha só, diz assim: Pedro e João perante o sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos quais ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens, quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os quantos que havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então, olha só, depois da descida do Espírito Santo, Pedro e João começaram a pregar, então, em nome de Jesus, com muita ousadia, com muita coragem, fazendo ali sucessores. E é interessante, irmãos, que olha só, nessa tacada aí, nessa pregação, olha só, o número de pessoas que creram, está dizendo ali no versículo 4, chegou ao número de quase 5.000. Quase 5.000 pessoas em uma pregação. Se você for pensar, isso é extraordinário. Se Silvanópolis tem aí, o quê? 7.000 habitantes. Quase Silvanópolis inteira, então, já estaria salva só com a pregação de Pedro e João. E se nós fôssemos, então, igual Pedro e João, pregassem com essa ousadia? Né? Então, e aí eles foram presos por conta disso. Né? E aí eles são interrogados: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Lá no versículo 7. E no versículo 8, então, o mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação. Também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então aqui Pedro, ele devolve toda a glória para Deus. Ele diz assim: eu sou apenas um discípulo, eu sou apenas um sucessor, mas Jesus é o único que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo e que voltará. Amém? Então, feche seus olhos, vamos fazer aquela oração. Aquela oração que você nunca fez antes, que eu nunca fiz antes. E lembrar disso, que somente em Jesus. Tenha essa certeza no seu coração. Somente em Jesus. Vida, esperança e salvação. Tem um louvor que fala isso. Você consegue achar ele aí, Thais? Só em Jesus eu encontrei vida, esperança e salvação. Se você quiser se colocar de pé, se você quiser se colocar de joelhos, se você quiser ficar andando para lá e para cá, eu não sei a forma como você adora a Deus aí, mas chegou o momento. Chegou o momento. Uma coisa que a igreja precisa aprender a fazer é adorar a Deus, é conversar com Deus. Em momentos como na campanha nós tivemos, que é momentos de oração, que a equipe da igreja, os diáconos, diaconisas, o pessoal que está aqui, eles estão ali intercedendo em oração forte. Toda a igreja também tem que estar em espírito de oração, adorando a Deus. Não é para estar com os olhos abertos, não é para estar com o olho observando o que está acontecendo. Não. A equipe de diaconato, a equipe de obreiros treinados fica de olho aberto.
e o restante da igreja fica em intercessão orando uns pelos outros. Então nesse momento agora não é momento de você olhar para mim, não é momento de você pensar em outra coisa, mas é momento de agora de reflexão, de você pensar tudo aquilo que você aprendeu hoje, tudo aquilo que te chamou a atenção nessa pregação, e pedir para Deus então que essa semente que foi lançada, que ela venha então a brotar como uma certeza no seu coração. E aí eu não sei que palavras que você vai usar, mas eu tenho certeza que Deus vai colocar na sua mente, se você se dispor, se você abrir o seu coração. Amém? Então vamos lá, você é livre para ficar de pé, para ajoelhar, para continuar sentado, mas de olhos fechados, meditando aí nisso que você aprendeu, conversando com Deus, orar e conversar com Deus, irmãos. Eu não sei o que você está precisando, mas conversa aí com Ele. Se você não tiver nada para falar, não tiver nada para conversar, vai agradecendo, vai adorando, vai dizendo aleluia, vai dizendo glória a Deus, vai dizendo santo, vai glorificando aí. Eu não sei, mas você sabe. Então é o momento, é agora que você vai esquecer dos seus problemas, é agora que você vai esquecer dos seus problemas, porque Jesus vai resolver, Ele vai trazer a solução. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai trazer a solução para você. Se você não está vendo a luz do fim do túnel, Ele vai te mostrar, eu tenho certeza disso, pela fé em Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço, porque nessa noite, Deus, nós aprendemos um pouco mais de Ti. Eu te agradeço, Deus, porque, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, porque Tu és aquilo que cada um de nós precisa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha inspirar cada coração aqui, meu Pai, que o Senhor venha, Deus, encher cada coração aqui, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, revela a cada um, Senhor Jesus, cada propósito que o Senhor tem colocado. Em nome do Senhor Jesus, mas que nós, Deus, não possamos ficar mais parados, estagnados, pensativos apenas, Senhor Jesus, mas que nós possamos agir, que nós possamos mesmo ter essa certeza do nosso coração, certeza que nós somos salvos, que nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Não que sejamos perfeitos, Deus, mas porque o Senhor fez o grande sacrifício, o sacrifício perfeito por nós naquela cruz. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha limpar cada coração aqui, Senhor Jesus, tirar toda sombra de dúvida, meu Deus, que talvez tenha afligido o coração desse irmão, dessa irmã. Oh Deus, tantos podem estar pensando assim, mas será que Jesus me aceita? Será que Jesus, a palavra diz que deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Será que eu posso realmente ser um filho de Deus? Oh Deus, tira toda a semente de dúvida, meu Deus. Tira toda a semente, Senhor Jesus. Toda semente, Deus, que tira a fé, a esperança, oh Deus, desse coração. Em nome de Jesus, e que nós possamos entender que só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus nós temos a paz, porque Jesus é o príncipe da paz, porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Oh Deus, em nome de Jesus. Medite nesse louvor, irmão, irmã. Pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida. Dele serão os meus dias, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até
Deus, irmãos. A última frase desse louvor diz: até voltar ou até me chamar, só em Jesus confiarei. Amém? Que essa seja uma verdade no seu coração. Amém? As palmas louvam o Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cadê o pastor? Vou chamar o pastor auxiliar, então. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Pastor saiu? Aí? Amém? Pode encerrar o culto, pastor? Amém, igreja? Vamos encerrar? Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa. Que a gente tenha aprendido um pouquinho mais de Deus, porque Ele é bom, amém? Glória a Deus. Quantos aprenderam mais de Deus aqui essa noite? E a gente tem que estar fortalecido mesmo, meus irmãos. Principalmente você que é mais jovem, você que tem seus filhos aí em idade escolar. São muitas as teorias que existem hoje, mas que você coloque bem forte esse desejo de estar na presença do Senhor e essa convicção que só em Jesus está a salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Pai. Neste momento eu quero despedir do Teu povo em paz, para que eles possam, Pai, retornar aos seus lares com segurança, com tranquilidade, com a convicção que a salvação está somente em Ti. Então, Pai, que o grande amor do Senhor, que a graça e a consolação do Teu Espírito Santo estejam conosco, desde agora e para todo sempre. Todos juntos vamos dizer amém. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.